queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do SafCast, episódio de número 20 e pouco, já perdi a conta, é muito episódio, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar como você consegue faturar R$1 milhão na sua advocacia. E ninguém melhor do que esses dois que estão hoje aqui comigo, que eu convidei para gravar esse podcast, principalmente o Vitor Lana, que é o cara que construiu um escritório do absoluto zero e atingiu o faturamento milionário. Giovanni, vocês já conhecem, é meu sócio, também construímos um escritório do absolutíssimo zero e conseguimos atingir um faturamento de mais de 10 milhões em 3 anos de advocacia. Isso é totalmente possível e eles estão aqui para provar isso para vocês. Vitor Lana, seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Valeu, Marcelo. Valeu, pessoal. Vamos bater esse papo aqui sobre marketing e mostrar que é possível. E vamos explicar como que isso pode acontecer na sua advocacia. Giovanni, é possível, meu irmão. Seja bem-vindo. Tamo junto. Com certeza é possível, né? Nós vimos as nossas vidas mudarem com isso. A advocacia, que era uma coisa que a gente tinha na cabeça que não dava dinheiro, pensava mais em concurso público, mas a gente tentou empreender na advocacia. Nós tentamos, deu muito certo e hoje a gente também ensina outros advogados a percorrer o mesmo caminho que nós fizemos. E esse podcast hoje é um oferecimento da melhor agência de marketing digital para advogados, agência especializada em advogados. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse podcast têm diversas dores com a agência de marketing, porque a agência de marketing não consegue te entregar aquilo que você procura. A agência de marketing, muitas vezes, do mercado tradicional, ela não conhece as minúcias do mercado jurídico e todas as peculiaridades que você, com seu cliente, precisa atingir, precisa alcançar, né, com seu cliente, falando para o seu cliente, para alcançar uma prospecção, para conseguir fazer a venda. Então, esse podcast é um oferecimento da Saf Marketing. Se você é advogado, se você precisa de ajuda, tá aqui na descrição o contato da Saf Marketing. Saf Marketing, obrigado por apoiar esse podcast. Tamo junto. Laninha, cara, dá certo. Esse negócio de marketing digital na advocacia, ser blogueirinho, funciona, cara? Funciona, porque olha só, por que a gente conseguiu? Será que a gente tem estrela na testa? Será que Deus apontou o dedo? Falou, ó, o Saf e o Lana vão ser milionários e o Giovanni e o Patrick, e o Bruno, etc. Mas tu não serás. Claro que não, gente. É óbvio que tem um mecanismo por trás. Conta um pouquinho pra gente por que você virou a chave, quando que você virou a chave. Bem rápido, acho que muita gente já conhece a sua história. Se você não conhece a história do Vitor Lana, tem um podcast com ele aqui, tá? Tem. Nesse canal, pra você poder escutar. Mas conta um pouquinho pra quem ainda não te conhece, qual que foi o ponto de inflexão pra você vir pro marketing e conseguir alcançar um faturamento milionário? Cara, foi observando um movimento, uma tendência. Uhum. E eu tinha 2 sócios que não acompanhavam esse movimento, não entendiam ou não acreditavam. Acho que não é nem questão de entendimento mesmo. Eles não acreditavam nisso. E eu comecei a produzir um conteúdo de modo aleatório ainda, né, nas redes sociais e tudo mais. E eu percebi que aquilo de alguma forma fortalecia a minha imagem. Aquilo de alguma forma trazia mais autoridade para mim dentro daquele contexto que eu estava fazendo. E quando eu coloquei na mesa para esses 2 ex-sócios que eu achava que era necessário a gente investir dinheiro, de fato, no marketing digital, nas redes sociais e tudo mais, eles travaram por conta de R$ 1.200 por mês. Nossa Senhora. Por conta de R$ 1.200 por mês. Não quiseram fazer, acharam que era um custo e não um investimento. Exatamente. E Dinheiro jogado no ralo. Exatamente. E naquele momento, cara, eu falei, porra, se eu não conseguir investir R$ 15 mil no ano e não ter pelo menos R$ 30 mil, deve ser um negócio meio absurdo, né? Só que ali eu vi que havia um desencontro de mentalidades. E aí você saiu fora da sociedade e abriu o seu. Isso, exatamente. Abri o meu, trouxe 2 pessoas para trabalhar no operacional comigo. Uhum. O Thiago, que é meu sócio hoje, outra pessoa. E a gente consolidou assim, ó, eu vou fazer o marketing, eu vou investir na rede social, eu vou construir um branding, vou construir todo o discurso em cima do nosso produto principal, do nosso nicho principal. E aí, cara, os números mostram o resultado. Não dá pra negar. Por R$ 1.200 por mês foi barrado. Só hoje eu gasto mais de R$ 10 mil por mês, invisto mais de R$ 10 mil por mês, mas consigo faturar todos os meses 6 dígitos. Exatamente. Então, a matemática é simples. E nós não somos especiais. Eu só peguei lá e fiz. Sim. Mais nada. Exatamente. Giovanni, quero entrar numa pauta contigo aqui, cara. Eu separei algumas pautas pra gente falar, pra gente aprofundar no assunto mesmo. A gente não vai ficar contando história aqui pra você não, tá? A gente vai aprofundar no assunto. E a primeira pergunta que eu quero fazer pra você, Giovanni, quero que o Lana complemente, é o seguinte. Como que a gente define o público-alvo e segmenta a estratégia de marketing digital pro cliente final?
Sim, o primeiro passo para você definir o público-alvo é entender as dores do seu cliente. Entender também com quem que você está lidando. No nosso escritório, né, na Safra Araújo, por exemplo, como que nós definimos isso? A nossa área de atuação era em concurso público. E a gente fazia o nosso marketing, pegava as ações relacionadas ainda à parte de segurança pública. E como que a gente destrinchou isso? Olha, segurança pública, a maioria dos candidatos são homens. A maioria dos candidatos tem até 30 anos. Os concursos exigem isso, a maioria deles, na segurança pública. Uhum. Então, aí a gente já pegou por aí. Então, a maioria é homem, maioria até 30 anos. A partir daí, a gente consegue saber os gostos desse pessoal. E quando a gente sabe os gostos, a gente consegue fazer um marketing estratégico. Que é a diferença do marketing que a pessoa está acostumada a achar que é só chegar ali e turbinar a publicação. Exatamente. Impulsionar a publicação. Isso não é marketing. Isso é gastar dinheiro e jogar no ralo. Meu amigo advogado, olha só, se hoje você está impulsionando as suas publicações, achando que isso é fazer um marketing digital bem efetivo, eu tenho uma má notícia para você, cara. Você está fazendo tudo errado. Não que você não possa impulsionar suas publicações, isso pode fazer parte de uma estratégia, mas você precisa entender como funciona a plataforma do Facebook Ads, do Google Ads, enfim, seja qual for que você esteja utilizando para os seus anúncios. Não é simplesmente apertar um botão. Tem que ter uma estratégia por trás. E é muito mais importante você dominar essa ferramenta hoje, no ano de 2023, do que você dominar a ferro e fogo, a técnica do seu produto jurídico, meu amigo. Então, para de ficar tentando se atualizar tecnicamente sempre e passe a procurar conteúdos e consumir conteúdos sobre marketing digital. É isso que vai mudar o seu jogo. Você concorda comigo, Laninha? Concordo demais, Marcelo. E em cima do que o Giovanni falou aqui, por que a gente tem que conhecer essa pessoa? Né? Por que a gente tem que pré-definir quem é que está nos ouvindo? Para a gente estabelecer uma comunicação com ela. Exatamente. E aí já entra aquela parada de o advogado generalista sempre vai ter um marketing menos eficiente do que o advogado especialista. É lógico, a comunicação fica difícil. Como é que ele vai conversar com um candidato a concurso da segurança pública, uma mãe que está querendo pensão e alguém que está querendo indenização por atraso de voo? Exatamente. São linguagens absolutamente diferentes, são pessoas absolutamente diferentes. É a mesma coisa de você chegar no Japão falando português. Exatamente. A pessoa não vai te entender. Você vai fazer gestos, você vai tentar de alguma forma transmitir a mensagem, mas ela vai vir torta. Exatamente. Então, impulsionar a publicação, como o Giovanni falou e se contou, pode acontecer desde que você tenha pré-concebido uma estratégia antes. E ela faz parte, ela é só uma etapa do processo. Exatamente. Porque não é caixa eletrônico, né? Não é, cara. E muitos advogados acham que marketing digital é caixa eletrônico. Eu vou investir 5 mil, vai voltar 10 mil. Eu vou investir 10 mil, vai voltar 50 mil. E não é assim. Existem, sim, muitas pessoas que investem 2 mil reais, 3 mil reais por mês e fazem 100 mil. Mas também existe aquele cara que investe 20 mil reais e não consegue ter o payback, não consegue ter o retorno. Por quê? Porque tá fazendo errado, porque tá fazendo sem assessoria, porque saiu apertando um tanto de botão, acreditando que ele era o senhor do tráfego pago e não procurou uma ajuda para isso. Seja uma ajuda de conteúdo, por meio de mentorias, etc., seja uma ajuda de uma agência especializada. E aí vamos entrar em outra pauta aqui muito interessante, rede social e a importância dela para a prospecção de clientes. A gente sabe que hoje 1/3 da nossa população acessa diariamente o Instagram. 1/3 da nossa população no Brasil. Isso é um dado oficial de uma pesquisa do ano passado, de 2022. Pós-pandemia, 1/3 da população acessa diariamente o Instagram. A gente tem o Facebook Ads num nível global que mais de 2 bilhões de Facebook, né, de uma rede numa forma total, Facebook, Instagram, etc. Mais de 2 bilhões de pessoas acessam todos os dias as redes sociais. Qual que é, na visão de vocês dois, a importância da rede social para a prospecção de clientes? Será que cabe na advocacia prospectar clientes pela rede social? Ou vocês acham que é uma coisa de blogueirinho, que não vai funcionar, que é só para quem quer vender curso? Dá para achar o cliente final na rede social, Giovanni? E se dá, né? Nó. Vocês já fizeram algum experimento? Já tiveram a sensação de ficar sem rede social? Já ficaram com o celular sem bateria? Horrível. Péssimo. Horrível. Você se sente desconectado do mundo. Exato. E a pessoa, ela acessa as redes sociais para se conectar. Ela acha que, estando desconectada, ela não tá com o pessoal, ela não tá sabendo de nada. Dá essa sensação, você fica com insegurança. Quando você tem a rede social, você começa a se sentir conectada, a se sentir perto de todo mundo, apesar de estar longe.
E por isso as pessoas acessam as redes sociais e é lá que o mercado está. O mercado na rede social, ele é enorme. A maioria dos clientes nossos, né, Marcelo? A maioria dos clientes nossos... 90% vem do Facebook. Vem do Facebook vem do entenda como Facebook. Instagram, né? Vem no Facebook/Instagram. Né? A maioria dos clientes nossos estão ali e são poucos que não utilizam. São pouquíssimos. O Marcelo mesmo acabou de falar, dar os dados para vocês aqui. É mais de um terço. Exatamente. Por dia. Diariamente, tá? Diariamente. Como é que um lugar que tem milhões, bilhões de pessoas todos os dias não vai ser interessante para você prospectar clientes e vender o seu serviço? Não tem como não ser. E o mais interessante hoje, eu estava acompanhando algumas pesquisas, hoje as redes sociais elas já são plataformas de busca também. Sim. Quando você vai buscar uma informação de um restaurante, hoje você vai lá no Instagram e coloca o nome do restaurante para ver o perfil dele. Sim. Lá você também faz procura. Então, você pode estabelecer hoje na rede social, além do relacionamento com o seu público, uma oferta, obviamente, estratégica de serviço. Porque as pessoas, elas usam muito mais hoje o Instagram, outras redes sociais, Facebook e tudo mais, do que propriamente, às vezes, a busca lá no Google. E a busca do Google também remete à rede social. Exatamente. Quando você busca no Google, faz um experimento aí, busca qualquer coisa no Google. Eu te garanto que o Google vai apontar conteúdo do Facebook, do YouTube, do Instagram. Por quê? Porque essas plataformas têm um excelente ranqueamento no Google. E se você não está presente nessas plataformas, você está fora da internet. Então não adianta você querer fazer, você advogado que já está um pouco mais experiente no marketing, ou se diz experiente, não adianta você querer fazer o arroz com feijão de 3 anos atrás, que era só uma landing page de cardápio e um Google Ads. Talvez você se identifique com isso, meu amigo. Você está fazendo isso e talvez até tenha algum resultado, mas micro resultados. Se você quer ter resultados expressivos, você precisa estar na rede social. E SAF, já te passo a palavra, João. E SAF, como que precisa estar na rede social? Produzindo conteúdo de relevância. Produzindo conteúdo de relevância é a forma que você vai encontrar o seu cliente final e vai conseguir gerar um rapport com esse cliente e, obviamente, terminar, desaguar num contrato de honorários advocatícios. Giovanni, vai lá. E não só para advocacia, até para outras áreas, igual a experiência agora, né? Eu fui para Balneário e lá eu procurei a churrascaria. Achei uma churrascaria bem avaliada, falei, essa daqui que eu vou, né? Olhei pelas fotos, as imagens, estava bacana. Aí entrei no site, tentei ligar, o site não era grandes coisas, mas o telefone não atendia. O que eu fiz? Fui no Instagram. Pelo Instagram tinha stories falando os horários, exatamente, o atendimento, o que tinha, o que não tinha, tudo mais. Aí entrei em contato pela rede social mesmo, pelo Instagram, resolvi tudo dali, reservei a mesa e pronto. Exatamente. Entendeu? Eles estavam no Instagram. E é lá que a maioria dos seus clientes também estão. Então, só para vocês terem uma ideia, você falou, Guilherme, que Facebook, Instagram é a principal fonte de prospecção lá da Safra Araújo. Lá no Vitor Lana Advogados, do digital, se a gente for fazer uma leitura do digital, mais de 85% dos leads que nos chamam vem do Instagram especificamente. Por direct. Mandando mensagens por direct. E aí a pessoa fica falando, pô, mas foi tráfego que você fez? Não, não foi tráfego. O tráfego é um acelerador. Ele vai amplificar uma mensagem. Mas a mensagem tem que ser boa. Porque se a mensagem for ruim, você vai simplesmente mostrar para mais pessoas uma coisa ruim. Então, por isso que eu falo, não é só ter o perfil de Instagram. Precisa produzir um conteúdo. A estratégia é o coração do marketing. E o conteúdo é o sangue que mantém o marketing vivo. Exato. Não tem outro jeito. Você precisa ter conteúdo todo dia. Você precisa dialogar com aquela pessoa todo dia. Para quê? Para que você não precise investir tanto em tráfego e ela te chamar espontaneamente pela mensagem que você transmitiu. Sim. É isso que eu bato na tecla. Não adianta fazer um perfil só com imagem estática. Contratar uma agência e largar. Ficar colocando só notícia de STJ, do STF, do Tribunal da Sociedade. Porque ninguém quer aprender direito. Quem quer te contratar não quer entender o direito. Ele quer saber, como que eu revejo esse contrato de banco aqui que tá me lesando? Como que eu resolvo meu problema? Tô apertado, não consigo pagar essa parcela. Tem jeito de eu pagar menos? A pergunta que tá na cabeça do cara é isso. Exatamente. Que é um erro no marketing, que a pessoa ela pensa só na comunicação. Mas quando a gente fala de um marketing estratégico, não é comunicação, é retórica. É a retórica atualizada. A retórica é o quê? É a arte de você usar a linguagem e a comunicação persuasiva. A pessoa preocupa só com a comunicação. Esquece da parte persuasiva, esquece que por detrás disso tudo
é a arte da retórica que comanda. E aí talvez você tenha um receio de parecer um bobão no Instagram, porque você, advogado, não tá falando bonito, porque você, advogado, não tá utilizando latim nas suas expressões, porque você, advogado, tá blogueirando e falando de uma forma mais leiga. Mas, meu querido, quem vai pagar as suas contas não são os seus colegas advogados. Quem vai pagar as suas contas e precisa achar legal o seu conteúdo é o seu cliente final. E o seu cliente final é leigo. Então você precisa utilizar uma comunicação que seja assertiva com aquele prospecto, com aquele lead, com aquele cliente, com aquele potencial consumidor de um serviço do seu escritório. Então não se sinta um bobo da corte na hora que você fizer o conteúdo e os seus coleguinhas lá que formaram com você, que estão todos quebrados, começarem a te achar ridículo. O sucesso incomoda. E quando você começar a fazer algo que vai te trazer retorno, você vai incomodar muitas pessoas. Cara, eu tomo uma chuva de hate por dia. Mas essas pessoas que estão me criticando, sabe como é que eu faço para elas pararem de me criticar? Só se eu fracassar. Elas só vão parar de criticar você se você fracassar, se você não tiver resultado. Enquanto você tiver resultado, as pessoas vão te criticar. Cara, 2000 anos atrás, colocaram um cara na cruz, irmão. Colocaram um cara na cruz. E o cara morreu pra salvar todo mundo. E você acha que você, advogadozinho aí, não vai ser criticado? É claro que você vai ser criticado. E faz parte do jogo. Então, pra mim, o jeito mais estratégico de hoje você alcançar um faturamento milionário por meio do marketing digital, sem dúvida nenhuma, passa por produzir conteúdo na rede social. E morte ao outro sim. Morte ao outro sim. Eu não suporto, gente. Toda vez que eu vejo um advogado fazendo data vênia, outro sim, falando isso pra tentar atingir um cliente, de repente a pessoa vira pra gente e fala assim, mas eu só atraio advogado. É lógico, você tá falando igual um advogado. Exatamente. Você vai atrair o quê? Então, ou seja, a comunicação, a retórica, a persuasão e principalmente a identidade de linguagem é fundamental. Nisso aí que o Marcelo tá falando. Mesma coisa se você tiver com um problema sério, chegar no médico e o médico falar com você usando termos da medicina. Você não vai entender nada. Eu quero saber, eu vou morrer? A grande dúvida é essa. Eu vou morrer e o cliente quer saber, eu vou ganhar? Exatamente. Eu vou conseguir o que eu quero? Eu posso pedir isso? E uma coisa que eu acho legal a gente trazer pra galera também, que é o seguinte, não é um trabalho não é um sprint, cara. É uma maratona. A gente não tá numa corrida de 50 metros rasos aqui, a gente tá numa maratona de 42 quilômetros. Então você precisa ter consistência na produção de conteúdo. As coisas não vão acontecer pra você de um mês pro outro, em 2 meses. Sim, você pode ter resultados na primeira semana, mas não vai ser um resultado que você quer final. Pra você alcançar o faturamento milionário, por isso que a gente fala que de 1 milhão em 1 ano, existe muito trabalho a ser feito. E óbvio, você vai continuar crescendo exponencialmente. Hoje, se a gente faturar 1 milhão no ano, a gente não paga as contas. Exatamente. A gente não paga as contas. Hoje o nosso faturamento é muito maior do que isso. Mas se você chegar no primeiro 1 milhão, é indiscutível que você vai continuar caminhando. Agora, para isso, você precisa ter consistência. Há quantos anos, Lana, que você tá produzindo conteúdo lá para alcançar o seu faturamento milionário? Foi até relativamente rápido, né, que você alcançou? 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. 3 anos mais... 3 anos, na verdade, não chegou a 3 anos e meio, porque foi 2020, efetivamente, que eu usei estratégia, que eu me desprendi da outra estrutura. Mas se fosse no tradicional... Você ficou 15 anos e faturava 300 mil por ano. Exatamente. Sim. Exatamente. E me fala, 2020 você não faturou 1 milhão. Não, faturei 400 mil reais. Show. Muito mais do que você faturou em 15 anos. Muito mais. Show. E 2021 você alcançou o faturamento milionário. Passei até um pouquinho de 1 milhão. Show. O que você fez, cara? Qual que foi a diferença? Você trilhou um caminho lá em 2020 e persistiu naquele caminho ou você mudou a rota no meio do caminho? Como é que foi essa questão pra você de consistência, de persistir, de bater no negócio até dar certo? Cara, eu não posso imaginar... Quando você falou de longo prazo, eu acredito sempre no longo prazo. E eu tinha lido na época um livro do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, e ele tem 92 anos e ele fala que continua pensando em longo prazo. Pois é, e aí também já é demais, tá? Mas um parêntese, porque vai morrer e vai deixar a grana aí. Mas enfim, eu tenho, na época, né, eu tinha 37 anos, 36 anos, eu falei, cara, eu tenho muitos verões pela frente ainda. Sim. Se eu ficar batendo cabeça e desviando sempre a cada problema que eu tiver, eu nunca vou ter uma resposta definitiva. A síndrome da Fênix, né? Exatamente. Então eu preciso assumir uma posição e realmente fazer dar certo. Não é na primeira dificuldade eu desviar o rumo. Então eu falei assim, olha, errei aqui. Por que eu errei? Mudei, mas mudei dentro da estratégia. Alinhei a estratégia à minha perspectiva. Tanto é verdade que num ano foi 400 mil, no outro ano foi mais de 1 milhão.
Então, ou seja, o que fez surgir mais 600 mil reais de dinheiro aí? Foi uma mudança? Não foi uma mudança, foi a persistência. Exato. Foi a persistência. E uma coisa interessante que você falou, que às vezes a pessoa tá querendo um resultado rápido demais e no primeiro percalço, no primeiro obstáculo, ela desiste e fala que não funciona, que não presta. Né? Igual você falou, você fez 400 mil com muito obstáculo já. Muito. E você foi superando esse obstáculo nessa corrida aí, nessa maratona, e já tá batendo mais de 1 milhão de faturamento. Agora já estamos na casa dos 2 milhões. Exatamente. Né? Então, ou seja, a gente já conseguiu faturar 4 milhões nessa história toda. Sim. Então, isso que a gente está falando aqui de velocidade é o seguinte. O marketing digital não é rápido, mas ele é mais rápido do que a outra forma que você conhece e aprendeu na faculdade. Até porque você deu uma olhada nos seus professores de faculdade que estão lá ganhando 4 mil reais pra dar aula todos os dias à noite. E eu tô Você falando acha- disso porque eu fiz, tá? Você acha, sinceramente, que esse cara tá fazendo milhão na advocacia? Você acha, tá. sinceramente, que esse cara tem uma divisão de lucro de milhões? Não tem. Porque por mais que ele goste da docência, ele não estaria ali por 4 mil reais toda noite abrindo mão de estar com a família dele, de estar com a mulher dele. Jamais estaria. Então, não tenta fazer o que o seu professor de faculdade está fazendo. Procura referências na internet. Marcelo Saf, Vitor Lana, André Coura, Giovanni, e por aí infinidade, Nelson Williams, e por aí uma infinidade de advogados que conseguem ter resultados expressivos. Gustavo. Flávia Marinho, Gustavo Souza, enfim, todos esses que estão, de certa forma, envolvidos no nosso ecossistema, que estão fazendo diferente. Laninha, como que você faz, cara? Hoje você tem uma agência especializada, inclusive é a SAF Marketing, Sim. apoiadora aqui do nosso podcast. Sim. Você tem uma agência especializada que cuida da tarefa do seu marketing, mas você ainda está muito envolvido e deve continuar envolvido na responsabilidade do seu marketing. Como que você acompanha e mede o sucesso das suas campanhas e, quando necessário, solicita um ajuste ou conversa com a equipe para fazer um ajuste? Como que funciona essa jornada sua de marketing dentro do seu escritório? O que você faz para ter esse resultado? Excelente pergunta. Eu acho que essa pauta aqui é uma das pautas mais importantes que a gente pode falar a respeito de marketing. Eu entendo que o marketing é indelegável. A responsabilidade do marketing é indelegável. As tarefas são delegáveis. Delegáveis dentro da sua estrutura, para alguém que estiver, porventura, lá fazendo um trabalho, e também para a agência. O que acontece? Toda a estratégia do marketing do Vitor Lana Advogados, ela foi traçada por mim, pensada por mim, por mim que eu falo pelo escritório, Thiago, Aline, minha esposa e tudo mais. A gente pensou a estratégia, trouxe a agência para que pudesse operacionalizar algumas questões. Por exemplo, eu não vou ficar apertando o botão de tráfego. Eu não vou ficar definindo palavra-chave. Eu não vou ficar dependendo do meu tempo para ficar fazendo essa tarefa. Mas eu preciso de alguém para fazer, de confiança. Então, vou lá na SAF Marketing, tem o meu gestor de tráfego e a gente faz reuniões semanais com ele para fazer ajustes e tudo mais. Mas eu sei tráfego. Eu estudei, eu aprendi, eu observei. O Thiago também fez o curso, por exemplo, do Fábio. O Thiago, meu sócio, fez o curso do Fábio de Google Ads para a gente melhorar o nosso Google Ads. E não por acaso, eu era um cara que não gostava de trabalhar com Google Ads. Hoje a gente tem resultado. Por quê? Tem ROI. Tem ROI. A gente coloca dinheiro no bolso do Google Ads. Não é o principal canal de aquisição, mas a gente faz. Mas o que acontece? Eu investi em conhecimento. Eu coloquei alguém da minha equipe para fazer uma mentoria de quem sabe. Ele se qualificou, ele alinha o discurso com o gestor de tráfego lá da agência, o gestor faz aquilo que a gente conversa e o resultado veio. Exatamente. Então é isso. As copies eu faço, o Thiago também faz copy, tá fazendo a mentoria, por exemplo, do André Diamant. Então, assim, a gente vai aprendendo... Um abraço pro Diamant, tamo junto. Exatamente. Um cara que a gente se conectou no evento lá do Rio de Janeiro, no SAF Experience, e permitiu com que a gente... Pô, esse cara aqui pode ajudar a gente no desenvolvimento do nosso trabalho. E, de fato, ajudou. Então, a grande sacada é ouça de quem sabe fazer, assimila aquilo, faz o seu e sobe o sarrafo. Exatamente. Então, ou seja, a agência... Eu vou ficar fazendo o desenho do criativo? Canva. Não vou, ué. Não vou, vai ficar ruim, vai ficar feio. Você, advogado aí que tá fazendo suas artes no Canva, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro. Tá muito melhor do que quem não tá nem fazendo. Exatamente. Verdade seja dita. Mas tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro, tá perdendo energia. Poderia delegar isso pra alguém que faria muito bem e você focaria na responsabilidade da parada e não na execução da tarefa. Tem uma grande diferença nisso aí. Cuidado pra, no momento de delegar também, você não delegar a responsabilidade. Exatamente. Ninguém vai engordar tanto o seu boi quanto você que é dono. E marketing
não vende, né? Marketing atrai. Exatamente, é bom a gente falar isso, né? O marketing, a venda como um todo, né? A prospecção como um todo, ela é dividida em 2 etapas muito simples e macros. Marketing, atração e venda, conversão. Então não adianta você só atrair aquele tanto de cliente. Ah, Saf, mas eu recebo 100 contatos, é tudo lead frio. Será mesmo que o lead é frio? Ou será que você que não tem um comercial efetivo? Cara, eu tenho muito orgulho de ter trazido isso para a internet, para o direito, de setor comercial, porque hoje está cheio de gente replicando e eu fico muito feliz que eu quero que o conteúdo seja quanto mais propagado, Claro. melhor, né? Mas lá em 2019, era quase um crime se falar de setor comercial dentro do escritório de advocacia. E a gente precisa entender que para alcançar um faturamento milionário, você não precisa só ser bom na técnica. Ser bom na técnica é pressuposto. Tá cheio de gente ali boa na técnica. Você precisa de saber vender o seu peixe. Você precisa de saber conversar com o seu cliente. E eu não estou falando de conversar numa mesa de reunião de mármore e apresentar para ele milhares de jurisprudências e uma Delta LaRousse atrás de você. Nossa. Delta LaRousse é das antigas, né? Barça. Uma Delta LaRousse atrás de você e conversar difícil para ele achar que você é o cara com uma gravatinha cheia de borboletinha da Ricardo Almeida. Você não precisa dessa porra, cara. Você precisa de saber vender o seu peixe, de mostrar para o seu cliente que você tem resultados expressivos. Ah, mas eu não posso mostrar resultados na advocacia. Balela. Balela. Você não pode publicar os resultados e ainda assim há uma controvérsia quanto a isso na lei da livre iniciativa e os caramba. Papo para outro podcast. Mas você pode sim mostrar para o seu cliente prova social, você pode mostrar para o seu cliente que você tem resultado naquela área, você pode mostrar para o seu cliente que tem pertinência, que não é uma aventura jurídica, você pode de fato vender o seu peixe. Se você tem medo de vender o seu peixe, não tenha vontade de ficar rico. Isso. Se você tem medo de vender o seu serviço jurídico, você não merece ter um faturamento milionário. Você ainda está dentro da caverna dos advogados que estão fazendo aquela coisa antiga, tendo aqueles resultados inexpressivos, esquentando a barriga no balcão do fórum o dia inteiro. E quando chega no final do mês, tem que escolher qual boleto que vai pagar. Alguma coisa está errada. E por que essa meninada nova está conseguindo fazer muita grana e você não está, mesmo com 20, 30 anos de profissão? Talvez porque você não é humilde o suficiente para sentar na cadeira dessa mesa, igual o Vitor Lana fez, mesmo sendo professor de faculdade. Cara, o Lana deu aula para milhares de colegas meus. Foi. Não deu aula para mim... Meus também. Não deu aula para mim por ocasião de grade curricular. Mas o Lana era o professor. Ele desceu da cadeira, sentou, aprendeu com a gente e hoje é um dos nossos mentores. Ele aprendeu tanto que hoje ele ensina outros colegas a fazerem isso. Exatamente. Inclusive, a gente aprende com os mentorados. Muito com os alunos. E inclusive o Lana tem percebido, a gente conversou disso hoje cedo, que existe um movimento daqueles que são inteligentes, daqueles professores antigos, daqueles advogados mais antigos, que são inteligentes, de falar, opa, alguma coisa está errada comigo. Porque eu tenho 15 anos de profissão, eu não consigo ter o resultado que o SAF tem. Eu dei aula pro SAF. Eu que ensinei pro SAF. Então deixa eu aprender com o SAF. Deixa eu aprender com o Lana. Deixa eu aprender com o Giovanni, com a Flavinha, enfim. Deixa eu entender o que esses caras estão fazendo. Porque alguma coisa diferente eles estão fazendo. Essa situação lembra muito a chegada do Uber no Brasil. Sim. Esses advogados arcaicos que metem o são pau os taxistas, no marketing, que quebram são o os pau. taxistas. Que querem ganhar na caneta. Fala, não, vamos proibir. Porra, por que você simplesmente não muda de lado? Né? Vamos mudar de lado, vamos ter resultado. Isso nem é mudar de time de futebol, não. É. Né? Porque às vezes eu sei que é difícil, mas agora você entender que o negócio tá errado. Sua vida não tá evoluindo e tem a vida de outras pessoas evoluindo. Por que você não quer entender? Qual que é o motivo disso? Qual que é a razão? Foi o que o Sá falou, cara. Pra mim não é demérito nenhum sentar na cadeira de aluno de novo. E quantas vezes for preciso, a gente vai sentar. Eu continuo sentando. Quanto que a gente não reinveste? A gente gasta também com mentorias? Sim. Marcelo faz mentorias, eu faço mentorias, você faz mentorias, sua equipe. Todo mundo aqui tá se reinventando, reaprendendo com outros também que vão chegando. Sim. Eu quero entrar numa outra pauta aqui que é a seguinte, falando sobre como você vai alcançar R$1 milhão. 2 coisas você precisa ter e são essenciais nessa jornada. O primeiro, reputação. E o segundo, networking. Então aí a gente entra numa pauta que eu quero martelar aqueles antiquados que têm uma mentalidade de que quem está fazendo marketing digital está sujando a sua reputação, meu querido. Pelo contrário. Hoje em dia, se você quer ter uma reputação boa, quer criar uma fama, quer criar uma autoridade, você precisa estar na rede social.
Cara, hoje eu sou reconhecido absolutamente em todos os aeroportos que eu passo. Shopping, quando eu vou a shopping, eu sou reconhecido. Eu ando na rua, a gente tava andando, o Vitor Orlando tá aqui, não me deixa mentir, a gente foi pra Maldivas. Quem já foi pra Maldivas sabe o que eu tô falando. É uma ilha, são 300 e tantas ilhas, o hotel é uma ilha no meio do Oceano Índico. É Índico lá? Índico, é. No meio do Oceano Índico, a gente tava almoçando. Não tinha brasileiro no negócio. A gente tava almoçando, do nada eu escuto: Marcelo, Vitor. Era uma aluna nossa. Uma advogada aluna nossa em Maldivas. Em Nova York agora, tava andando no meio da rua, nosso evento. Pararam a gente. Pô, Saf, sou seu aluno, não sei o quê. Então, cara, se você quer criar reputação, quer criar autoridade, você precisa, indubitavelmente, falei bonito, Falou morte ao bonito. indubitavelmente. Não, mas ficou legal, ficou legal. Morte, você precisa estar na internet, meu querido. É a internet que vai te gerar autoridade, que vai te criar essa autoridade, tá? Hoje, os influencers são os novos popstars. Isso é uma verdade. Você quer ser famoso? Você tem que estar na internet. E, óbvio, não tô falando famoso só de curtida. Quem gosta de curtida é adolescente, adulto gosta de dinheiro. Isso. Mas essa reputação, essa autoridade vai te trazer, inegavelmente, oportunidades de negócio. E essas oportunidades de negócio vão te fazer ganhar dinheiro. Networking. Quanto mais autoridade você tem, mais qualificado é o seu network. Que network que você hoje, advogado, tá fazendo? Tá sentando na mesa, cheio de gente quebrado, cheio de advogado fudido, reclamando da OAB, reclamando do judiciário, reclamando da profissão, reclamando do cliente. Que network é esse que você tá fazendo, cara? Que network é esse que vai... Que fruto que vai te trazer esse network? Então você precisa sair da mesa que você tá sentado hoje, que te trouxe até esse nível, que você não está satisfeito, e sentar na mesa de gente grande que vai te levar para o próximo nível. Isso é natural. Afastar-se de pessoas que não têm a mesma visão, a mesma ambição, é natural. Agora, continuar na mesma mesa, fazendo as mesmas coisas, relacionando com as mesmas pessoas, é perecer. Você vai perecer no mercado. E aí, naturalmente, você não vai ter resultado. Então, na visão de vocês hoje, antigamente, se fazia reputação, não se fazia network, de uma forma totalmente diferente dessa de hoje. Como fazer um bom network? Como criar uma boa autoridade no âmbito do advogado que quer prospectar mais clientes, que quer alavancar o escritório, utilizando a internet? Cara, eu vou falar uma coisa assim que é estatística na minha vida. E o que eu vivi. Não é o que me contaram, não. Eu sou muito mais conhecido hoje, eu tenho muito mais autoridade profissional hoje do que quando eu ficava fazendo palestra pela OAB. E eu já fiz muita palestra pela OAB. Rodei o interior do estado de Minas Gerais. Almenara. Já fui a São Gotardo. Enfim, o interior de Minas todo, fazendo palestra pela OAB. Hoje as pessoas me conhecem como autoridade, como profissional que deu certo, porque eu utilizei da internet. Então, ou seja, primeira coisa, reputação, essa reputação de congresso jurídico, de seminário, de participar de palestra dentro da OAB... Não serve pra porra nenhuma. Pra nada. Pra nada. É essa. Você vai ser conhecido de meia dúzia de cara que tá pior que você. E que não vão te dar grana, meu irmão. Não, A gente teve uma experiência agora com um cara super reconhecido, super famoso, super renomado. Não ganhou dinheiro. O pessoal tá rindo aqui dentro da produção. Não ganhou dinheiro, cara. Não vai. Agora você pega um cara que é um influenciador, seja de divórcio, seja de voo cancelado, seja de previdenciário, seja de direito tributário, proteção patrimonial, sucessória. Léo Roesley tá aí, é um grande exemplo disso. Seja de criminal. Pega um cara que tá influenciando na internet, que tá gerando conteúdo, e olha o bolso desse cara. Olha os resultados desse cara. Júlio Máximo. Júlio Máximo é um exemplo bom pra gente falar dele aqui. Sim. O cara tem uma boa apresentação, o cara produz conteúdo, posta não sei quantos stories por dia. Cara, os amigos dele das antigas devem achar que ele é um retardado na internet. O Júlio Máximo é blogueirinho. Sim. Olha o bolso dele. Viajou pra 8 países em 6 meses. Tem vida abundante, anda de BMW, mora dentro do condomínio. Quem que tá certo, cara? É o cara que mora no Anchieta, que tá certo? Ou é o cara que mora num condomínio no Alphaville? Porque o resultado... Gente, a melhor métrica pra saber quem tá certo é resultado. É resultado. Então não adianta você querer aprender com pessoas que não têm resultado. Teórico. Teoria sem prática, não dá resultado. Teoria qualquer um aprende. Exatamente. Mas vamos lá, continua aí. Como que a pessoa consegue criar essa autoridade? Como que você criou essa autoridade, criou sua reputação? Que é água e alguém? Não, aqui tá tranquilo. Vamos lá. Primeiro ponto, acho que o Giovanni vai concordar comigo. Você quer criar autoridade de alguma coisa? Faça um marketing específico de nicho para aquela determinada coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque o advogado,
no medo de deixar dinheiro na mesa, ele vira generalista. Exato. Faz de tudo, né? Então acho que o primeiro ponto para você ganhar reputação / autoridade é fechar o seu produto, o seu nicho. Você é um advogado especialista em concurso público. Você é um advogado especialista em direito de família. Esse é o primeiro ponto. Produza conteúdo do nicho. Segundo ponto, resultado. Resultado. Mesmo que você esteja começando agora, você tem ali 2 clientes. Você só tem 2 clientes lá no seu escritório. Mas você conseguiu uma decisão liminar de alimentos provisórios para seu cliente? Pô, conta isso. Storytelling. Mostra isso. Não no sentido de jogar na cara das pessoas, mas abre o Stories lá e fala, olha, pessoal, o que aconteceu aqui hoje? Uma decisão de uma mãe que estava sem dinheiro para conseguir pagar a conta de luz da casa dela no mês seguinte. Conseguimos aqui uma pensão de 1 salário mínimo para ela. Por isso. Conta essa história. Mesmo que tenha 100 pessoas te assistindo. Você colocar 100 pessoas no auditório é difícil, né? Não é? Digita no Google aí 100 pessoas. Você vê o que vai aparecer. Só que você já tem ali 100 pessoas te vendo. E você não conta para essas pessoas. Você quer vender ou contar um segredo? Então, escolhe um nicho e conte histórias. Mostre o seu resultado. E, fechando, mostra com quem você se relaciona. Olha quem que você marca no seu stories. Olha o post que você reposta. De quem que é esse post? Exatamente. Quem é essa pessoa que você tá, de alguma forma, dando espaço? Isso vai falar muito sobre quem você Endossando. é. Exatamente. E uma parte interessante, igual você estava falando de reputação e essa força das redes sociais, dá para ver em outros cenários, né? O tanto que está crescendo, está ficando mais forte, inclusive que a própria televisão. Olha o Casemiro na parte de esportes. Acabou na Copa do Mundo, acabou com o Galvão. Acabou Com o Galvão, e já acabou tá com a Globo. adquirindo outros direitos. E de onde que o Casemiro vem? Da internet, do YouTube. Da internet. Big Brothers tiveram Virgínia. Quem é Juliana Paz perto da Virgínia? Sim, exatamente. Quem é Gisele Bündchen perto da Virgínia, cara? Por mais que seja uma coisa inacreditável a gente falar isso hoje. Quem é perto de uma influenciadora? Então, você acha que não tem espaço para advocacia na internet? É óbvio que tem. Tanto que a Globo, né, o Big Brother, apesar de eu não acompanhar, eu sei que tem pipoca e não sei o que, colocam os influencers, porque sabe que ali vai dar visibilidade, vai dar mais audiência. Cara, vamos focar na advocacia, Isso. vamos longe não. Olha só, o Alexandre Ferreira. Ele tá Alexandre. numa cidade no interior do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, não sei. Ele advoga trabalhista, então você aí, para com essa mentalidade que, minha área é só êxito, é isso, é aquilo, não tem como, e tal. O Alexandre advoga trabalhista pra reclamante. Cara, ele atinge 1 milhão de visualizações no vídeo dele. Ele tem milhares de clientes, milhares de processos. Você joga o nome dele no Google, você vê a quantidade de processos que ele tem. Por onde que vem esses clientes? Exclusivamente pela internet. E ele não tem autoridade? É o cara que mais tem autoridade no direito trabalhista. Não é o seu professor, não é aquele cara que deu a palestra. Não é o cara do instituto, que eu não vou citar o nome aqui pra não me processarem, não vou dar essa mídia. Mas sabe aquele instituto? Não é aquele cara que tá lá há 20 anos no instituto e é a referência e tal. Não. Hoje é diferente. Hoje as coisas estão diferentes. Sabe por quê, gente? Porque quem dita essa regra é o consumidor. E o mercado de consumo mudou. Olha você que tá ouvindo aqui, quanto que você já comprou no Mercado Livre? Quanto que você pesquisa sobre algo na internet antes de comprar? E muitas vezes é influenciado por aquele conteúdo que você tá lendo a comprar em determinado lugar, a comprar determinada marca. E o tanto que te persegue depois que você pesquisa Você também? acha que é Deus que colocou pra aparecer pra você? Não, meu querido. Tem uma engenharia por trás disso. Tem uma engenharia de tráfego por trás disso. Pra quem não sabe o que é tráfego nada mais é do que o volume de pessoas passando num determinado lugar, e isso na internet. Um volume de pessoas passando nas suas redes, no seu site. É o corredor enfim. do shopping. Exatamente. As pessoas estão passando, é o tráfego. E aí você tem que ter montado bem o quê? Quando tem um corredor, sua vitrine. E uma coisa interessante que você falou do Alexandre, 1 milhão de visualizações. Se você for parar para pensar, quantos Mineirões lotados para dar 1 milhão de pessoas? Exatamente. Então, olha Maracanã, a força... né? Maracanã, o pessoal vai entender Maracanã. É. Olha a força que a internet tem para você alcançar seus clientes. Mas você tem que tomar seus cuidado. potenciais clientes. Tomar cuidado, porque certeza. também você pode aparecer para 1 milhão de pessoas de forma negativa. Pode. Porque nós estamos falando de reputação. Pode. Então você faz uma imagem bacana, Marcelo vai saber o que eu tô falando aqui, e posta no bloquinho tomando cerveja loucamente no carnaval. Não tem como.
Aí é reputação. Dancinha Exatamente, sensual. exatamente. É Não, reputação. e ó, eu quero deixar claro pra vocês aqui que estão vendo esse podcast o seguinte. A gente não ensina isso, a gente não defende e a gente repudia aquela palhaçadinha. E eu não tô falando específico de nenhuma rede social. O TikTok pode ser muito usado formalmente. Agora, não é aquela palhaçadinha de dedinho pra lá, dedinho pra cá, você que tá no YouTube tá vendo. Dedinho pra cá, dedinho pra lá, passa a mãozinha em cima, assim, ó. Não é aquela palhaçadinha que o advogado tem que fazer. A gente tem que entender, galera, que dentro da advocacia existe, sim, uma certa sobriedade natural do mercado. O seu cliente tá enfrentando um problema. Você acha que ele quer que resolva o problema dele um cara sóbrio ou um palhaço? É óbvio que ele quer um cara mais sóbrio, mais centrado. Mas isso não quer dizer que esse cara sóbrio e centrado não possa produzir um conteúdo na internet. Pode e deve. O que não deve fazer é produzir um conteúdo igual um palhaço. Conteúdo de humor. Você tem que entender que o seu escritório não é uma página de humor. Uhum. Existe uma diferença muito grande nisso. Cuidado com os influenciadores que você tá vendo que te mandam ir pro TikTok fazer dancinha. Vê se ele tá fazendo grana na advocacia com isso. O Alexandre Qual tá que no é o TikTok arroba do fazendo um Alexandre? trabalho fera. Cara, pro pessoal que tá arroba Alexandre assistindo. Ferreira DV, procura lá no meu perfil, vocês vão achar, ele tava em isso. Nova York com a gente, tá Isso. marcado nas fotos de Nova York. O vídeo é simples, cara, ele bota o vídeo aqui com ring light e ele fala, trabalhador, Tá. Só isso que ele faz. Ele não tem aquela... Imagina o Alexandre fazendo dancinha, passa a mãozinha em cima da cabeça. Cara, não é isso. Então a gente quer deixar isso muito claro aqui pra você, que pra alcançar um faturamento milionário, não é fazendo palhaçadinha. Vamos botar um passo a passo pra galera que tá aqui até agora, pra galera... Vamos lá. O primeiro nós primeiro falamos passo. foi definir o nicho. Definir o produto. Primeiro passo É. que você precisa é definir o produto. Em se falando de definir produto, gente, você precisa entender o seguinte, nem sempre o que você faz no offline é o que você vai fazer no digital. Sim. Vitor Lana, ele advoga para uma associação, não vou falar qual aqui, porque vai ficar gravado isso aqui. Ele advoga para uma associação, recebe o quê? 15 pau, 20 pau por mês? 15 mil. 15 mil reais por mês dessa associação e trabalha com direito administrativo, na maioria das vezes. Direito administrativo muito específico, inclusive. Exatamente. Isso veio do offline, ele não dispensa, ele faz isso dentro do escritório dele, a operação dele acomoda isso. Mas na internet, ele não faz nenhum conteúdo de direito administrativo, ele faz direito de família. Então, não é o que você faz no offline que você necessariamente precisa fazer no online. Se cumular, ótimo. Mas se não, defina o seu nicho, defina o seu produto. Sempre lembrando aqueles 3 aspectos. TED. Não é o TED da OAB que você tem medo à toa, não. É TED de transformação, entrega e demanda. Se você não sabe o que é transformação, entrega e demanda, vai lá no meu Instagram que algum lugar você vai achar sobre isso. E Tá? nesse assunto, Marcelo, só porque ontem apareceu uma pergunta dessa na minha caixinha lá dos stories, pra deixar claro pra você que tá acompanhando a gente. Nicho é uma coisa, produto é outra. A pessoa fala assim, faça um conteúdo de direito criminal ou faça um conteúdo só de execução da pena? Você olha, você pode fazer um conteúdo do nicho. Você é um criminalista. Eu sou um familiarista. Ou seja, eu faço um conteúdo de direito de família. A ação de alimentos é um produto desse nicho, que eu faço um trabalho de escala em cima dele. Então, porque, cara, fazer um perfil para falar só de alimentos, não tenho conteúdo para isso. Não tem como gerar conteúdo para isso. Então eu falo de guarda, falo de convivência, falo de alienação parental, falo de violência doméstica. E dentro de falar desses assuntos, tem vários produtos. Cada um desses assuntos constitui um produto. Então, é muito importante você fazer essa diferença. Eu sou especialista em direito do consumidor. E eu tenho o produto indenização por atraso de voo. Eu tenho o produto indenização por extravio de bagagem. São produtos diferentes dentro do mesmo nicho. É um cuidado que a pessoa tem que ter, o advogado tem que ter na hora de definir, porque às vezes define por menos. Exatamente. Às vezes pega apenas um produto ali, sendo que ele poderia pegar mais e ia estar comunicando do mesmo jeito, com o mesmo tipo de público. Aí ele nicha demais e acaba vendendo pouco. Baixa demanda, no que o Marcelo falou ali. Exatamente. E aí, segundo passo, montar a vitrina. O que é a vitrina? Vamos colocar aqui minimamente. Você precisa ter um bom site. Você precisa ter as redes sociais formadas. Você precisa ter um bom blog ou uma landing page. E você precisa de ter avaliações no Google. Isso é uma vitrine standard. É uma vitrine básica. Gostou do standard, Giovanni? Standard. Isso é uma vitrine standard. É uma vitrine de Vai virar produto. esse suíte negócio. térrea. É uma vitrine suíte térrea.
tá? Basicamente isso, um bom site, redes sociais com constância, com produção de conteúdo, um blog ou uma landing page muito bem feita e alinhada com o seu produto, não com o seu nicho, com o seu produto ou produtos, e avaliações no Google. Quer complementar alguma coisa sobre a vitrine? E todas elas compatíveis entre si, né? Porque às vezes pode acontecer igual eu falei do restaurante lá. O site tava horrível, a rede social tava boa. Então, quando você vai montar a vitrine, lembrem que seu cliente, assim como você, vai pesquisar você de todas essas formas. Para pagar um advogado, não é pouca grana. A gente sabe um ticket médio de um advogado e da importância do trabalho do advogado. Então, a pessoa ela vai pesquisar você na sua rede social, vai pesquisar você no seu site. Se tiver vídeo seu no YouTube, no seu blog, ela vai assistir. Então, todas elas têm que estar se comunicando bem. Todas têm que estar se comunicando bem. Ô Giovanni, olha só o que aconteceu com a gente lá no escritório agora no finalzinho de fevereiro. Um advogado tava com uma pessoa com um problema de família, tá? Esse advogado fez uma... Só que ele não sabe trabalhar. Parece que ele tem... É uma pessoa do ciclo de relacionamentos dele, uma amiga e tudo mais. E ele tava inseguro para tocar um divórcio que é extremamente complexo. Envolve partilha de bens, um monte de coisa. Esse advogado chamou a gente, pesquisou a gente na internet, ele fez contato conosco, foi no Instagram, foi no Google, foi em tudo, fez contato conosco, fez o link com essa pessoa do ciclo de amizades dele. É uma profissional da área de saúde, ela tem quase 100 mil seguidores, ou seja, ela tem um nível de influência. Olha que ninguém falou que ela fez residência na USP. Eu olhei outra coisa. Ela fez residência no Hospital das Clínicas. Não, ninguém falou. Ela tem 100 mil seguidores. Olha como é que a percepção de autoridade é diferente. Alguém já te perguntou onde você formou? Não, nunca, na vida. Na vida. Eu formei na Newton Paiva. Tenho muito orgulho, gosto da faculdade. Eu também. Fechou, inclusive, ali na Barão. Uhum. Mas eu gosto da faculdade, só que de longe não é uma das melhores, cara. A FUMEC também não é referência. Onde eu me formei. E aí, cara, essa mulher nos contactou, o Thiago atendeu ela no sábado e a gente fechou um contrato de R$40 mil. Uma pessoa, um advogado, viu o nosso conteúdo, trouxe essa cliente fechou um contrato de 40 mil, então 100% digital, é um contrato 100% digital, e hoje ela já tá nos indicando para uma outra amiga dela que tem problema com uma das pessoas mais ricas de Cuiabá. Então, olha aí. Então, ou seja, por que isso funcionou? Eu percebi que ela, uma semana atrás, começou a seguir a gente no Instagram. Ela falou de um vídeo de YouTube que ela acompanhou, que ela assistiu. Imagina se isso não conversasse. Como é que eu ia agregar valor para ela pagar R$40 mil? Sim. Faz todo sentido. E aí, beleza. Então, definiu o produto. Passo 1. Passo 2. Montou a vitrine, site, rede social, blog, landing page e avaliações. E aí a gente entra na terceira parte. Qual que é a terceira parte? A estratégia de tráfego. E eu não tô falando em estratégia de tráfego pago aqui. Eu tô falando em estratégia de tráfego. Você precisa, depois de montar a sua vitrine, definir o produto, etc., você precisa de ter pessoas vendo isso. Não adianta você produzir o melhor conteúdo, não adianta você ser o cara mais expert, não adianta você fazer tudo certinho até o passo 2, se você falhar no passo 3, que é a estratégia de tráfego. E aí eu gosto de dividir o tráfego em 3. Tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? É aquilo que você posta e que tem valor para os seus seguidores. Quanto mais valor tiver determinado conteúdo que você posta, mais o algoritmo das redes sociais vão entregar esse conteúdo para os seus seguidores e para pessoas que têm correlação com aquilo. Então o conteúdo ele tem que ser bom. E mais tempo ela também permanece te seguindo, né? Exatamente. E o conteúdo ele tem que ser bom. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Vitor Lano, eu sempre uso esse exemplo dele que é genial. Cara, ele postou uma vez um conteúdo assim: você não casou com a sua sogra. Perceba que ele não falou artigo de Código Civil, ele não trouxe jurisprudência, ele não trouxe nada técnico. Ele simplesmente colocou o dedo na ferida do público-alvo dele, da pessoa que pode vir a se divorciar, ou ter um processo de guarda, ou alimentos, enfim. Uma pessoa que está vivendo um problema familiar. Você não casou com a sua sogra. Ele colocou o dedo na ferida. E o que acontece quando o Vitor Lano faz um conteúdo desse? Esse conteúdo, ele viraliza, e quanto mais ele viraliza, mais esse conteúdo é compartilhado. É o que a gente chama de share. Quanto mais esse conteúdo for relevante, mais ele vai ser compartilhado. E talvez a seguidora do Lana ainda não esteja no time de divorciar, mas a amiga dela tá e brigou com a sogra ontem. E ela viu o conteúdo do Lana hoje, e ela vai encaminhar e vai falar: amiga, olha aqui,
Você não Exatamente. casou com a sua sogra. Isso acontece demais. E isso é o tráfego orgânico. E a gente tem um tráfego pago também. Que é o tráfego pago? É quando você injeta dinheiro na plataforma e seleciona o tipo de público que você quer que veja aquele conteúdo. Então você injeta dinheiro na plataforma e você pode escolher: eu quero mulheres de tanto a tantos anos, mulheres divorciadas, eu quero homens de tanto a tantos anos, homens que têm interesse em viagens para o exterior, eu quero homens e mulheres de tanto a tantos anos que trabalharam em determinada empresa. Enfim, você tem uma infinidade de opções dentro da ferramenta para segmentar esse público, tá? E você coloca dinheiro e o Facebook entrega esse conteúdo seu naquela forma de patrocinado. Da mesma forma que você deve ter me conhecido, talvez, se você me viu já no Instagram. E por fim, a gente tem e aí eu tô falando só de Facebook, tá? A gente tem um tráfego pago também no Google, óbvio, que você coloca dinheiro para aparecer em primeiro mediante uma busca ativa do seu cliente. Lembrando que no Google você só vai competir com o cliente super motivado. Você só vai ir atrás desse cliente. Porque o cara que nem sabe que tem um problema, que nem tá procurando um advogado, ou que sabe que tem um problema, mas que não quer procurar um advogado, ele não vai pesquisar nada no Google. Então você não vai alcançar esse cliente. Lá no Facebook você alcança indiscriminadamente. Você aparece pra ele. Você aparece pra ele daquela forma que ele acha que é Deus que colocou você ali. Uhum. Agora, no Google não. No Google a pessoa precisa ter uma busca ativa. Óbvio, existem prós disso também. Em tese, é um cliente mais potencial de fechamento. Que tem mais potencial de fechamento. Porque é um cliente mais quente. Ele já tá procurando algum advogado, alguma solução para aquele problema dele. A competição que é maior nesse caso. A competição é maior porque você vai competir com vários advogados ali, primeiro, segundo, terceiro lugar. E por fim, a gente tem um tráfego holístico. O que é o tráfego holístico? O tráfego holístico é tudo aquilo que não é orgânico e nem pago, é o residual. Então o tráfego holístico inclui talvez fazer uma parceria com um influenciador. Imagina o Vitor Lano fazendo uma parceria com, sei lá, Luana Piovani. Uhum. Imagina o Vitor Lano sendo o advogado da Luana Piovani. Você não precisaria nem cobrar dela. Sim. Só a mídia que ela traria pra você, isso é tráfego holístico, tá? Esse exemplo que ele deu agora, de que um advogado viu o conteúdo dele e indicou pra outra pessoa, tá gerando tráfego holístico. Então tudo aquilo que não é orgânico e não é pago, a gente não pode deixar de lado, não podemos inobservar, e a gente precisa explorar também o nosso tráfego holístico. Para mim, essas são as 3 fontes de tráfego que a gente tem para trazer potenciais clientes, e a partir daí a gente entra no 4º passo, que é o atendimento. Mas antes da gente entrar, querem concluir alguma coisa sobre tráfego? Eu só acho que é muito importante, em cima dessa questão do tráfego, deixar muito bem firme essa questão do Google e das redes sociais, no seguinte sentido. Eu fecho muita cliente pelas redes sociais. E isso exige de mim um trabalho diferente. Por quê? Porque eu preciso esquentar esse lead por mais tempo. Porque, como a gente sabe, ela chegou para mim sem a dor latente. Ela Exatamente. Até tem ali na cabeça dela passando alguma coisa. Então, eu preciso estabelecer um relacionamento. Tanto é verdade que, às vezes, a cliente começa a me seguir, a pessoa começa a me seguir e só depois de 6 meses ela vai me contratar. Isso acontece demais. Por quê? Porque ela tá ali se conectando com o meu conteúdo e descobrindo aos poucos qual que é a dor e a necessidade dela. Então, você precisa fazer um conteúdo na rede social entendendo isso. Diferente no Google. No Google, você precisa fazer um conteúdo lá no seu artigo ou na sua landing page que amplifique essa dor que a pessoa já sabe que ela tem. Então, você precisa tocar e explicar quais são as nuances dessa dor. Você tem que fazer isso agora por isso, por isso, por isso. Se você não fizer ação de alimentos, vai acontecer isso. É um benefício do seu filho. O benefício econômico que isso pode te gerar é tal. Ou seja, você já sabe a dor, porque a pessoa já está perguntando sobre isso. E aí você precisa descer o conteúdo. É aquele conteúdo de meio de funil. É um conteúdo que você vai tirar as dúvidas de alguém que já imagina, já sabe que quer aquilo. Então, o jeito que você trabalha na rede social é diferente do jeito que você trabalha no Google. A questão do tráfego, igual o Marcelo falou, os 3 são de suma importância. Se conseguir os 3, ótimos. O orgânico, lembrando também que o orgânico ele é importante para você manter também aquele seguidor, ter compartilhamento, igual ele falou, e às vezes conseguir viralizar sem gastar, né? Agora, o pago, ele é o que faz a maior diferença, principalmente para quem está começando e não tem audiência. Que também não adianta a pessoa focar no orgânico, fazer aquele mega conteúdo e tal, e se ela não tem audiência. A chance dela viralizar aí é muito baixa,
Porque são poucas pessoas com possibilidade de compartilhar aquilo que você postou. Enquanto que no tráfego pago, você já vai estar aparecendo para milhares de pessoas e a chance de alguma dessas pessoas compartilharem é muito maior. Você vai estar injetando grana e essa pessoa vai estar compartilhando. Então, e o que te faz crescer é essas viralizações. E para de ficar também de coitadinho, vendo, o algoritmo do Instagram tá me boicotando. Não, você que tá fazendo um negócio ruim. Porque o Instagram, ou o Facebook, ou as redes sociais, elas são suas parceiras nesse negócio. São seu parceiro. O Instagram é seu parceiro. Talvez seja o seu maior parceiro. Então, ele quer mais que você realmente viralize. Ele quer que realmente você seja... A sua mensagem seja transmitida para o maior número de pessoas, porque isso é bom para a plataforma. Então, produz conteúdo bom, que o algoritmo vai te ajudar. Se o seu conteúdo é ruim, ele não vai te ajudar. Não adianta. Não adianta. Vai te ferrar ainda. Ele não quer te derrubar, cara. Tem um pessoal que fica falando isso. Eu não faço tráfego, então não me entrega o meu conteúdo. Vai piorar o meu algoritmo e vai não sei o que. Meu irmão, muleta. Para de procurar muleta pra você ficar se escorando e tendo desculpa pro seu fracasso, irmão. Isso. É igual, pra mim, é igual o cartão de crédito. Você sabendo utilizar é seu melhor amigo. Agora, se você não sabe utilizar, vai ser seu maior inimigo. A culpa é dos juros do cartão? Não. Exatamente. E aí, quarto passo, que é o mais importante na minha visão, na verdade todos são importantes, mas quarto passo é essencial, vamos dizer assim, é o atendimento. E aí a gente entra naquela pauta, que inclusive tem um podcast meu aqui, sobre cobrança de consulta. Cara, eu não faço consulta, eu não cobro consulta, eu faço atendimento, e se você, advogado, não gostou, o problema é seu. Não faço. E faturei milhões sem fazer, cara. Agora fica esse papinho. O cara que não cobra consulta, a classe é desunida, a classe tá se prostituindo. Balela, cara. É o contrário. Me mostra que você ganha mais dinheiro do que eu cobrando consulta, que aí eu passo a cobrar. Mas não, cara. Eu faço bons atendimentos, eu tenho um time comercial que me ajuda a fazer esses atendimentos. Eu fecho os contratos, muitas vezes, no primeiro atendimento. Se não fecho no primeiro atendimento, eu tenho um controle de CRM para voltar nesse cliente depois e tentar fechar novamente com ele. E quando mesmo assim eu não consigo fechar, eu gerei reciprocidade nesse cliente. Quer ver? Vou te citar um exemplo aqui. Lana atendeu a minha assessora de imprensa. Foi. Não vou citar nome, óbvio. Uhum. Ele atendeu a minha assessora de imprensa, ela estava vivendo um problema, ele atendeu ela, esclareceu todas as dúvidas dela, etc e tal. Por fim, não desagou em um contrato. Mas semana passada, ela indicou o Lana para um caso de extrema mídia. Por quê? Porque ele atendeu ela. Será que se ele tivesse cobrado uma consultinha de R$300, que não paga nem um azeite da casa do Lana, ela teria indicado? Ela teria indicado? Talvez não. Talvez. Na maioria das vezes, não. Na maioria, Sim, a maior chance tendência é que não. Por quê? Porque ele não teria gerado nela um gatilho mental muito importante, reciprocidade. É aquilo que você se sente em débito com alguém. Sabe quando você leva seu carro na oficina? E você já tá querendo tomar, já tá pensando que vai tomar aquela traulitada de R$2.000, chega lá o cara, não, vou fazer orçamento e tal, e aí ele é um fio que tá solto. Ele vira pra você e fala, não, era só um fio solto, eu já coloquei. Mas quanto que eu te devo? Não, nada não. Cara, nunca mais você vai em outra oficina. Exatamente. Você só vai naquela oficina toda vez. E para com esse papo de, você estudou tantos anos, que o pessoal fala assim, né? Você estudou tantos anos, fez pós-graduação, mestrado, esse conhecimento tem valor. Pois então, o seu conhecimento tem valor dentro do processo. Exatamente. Por quê? Dentro do processo do produto que você está vendendo, às vezes é uma consultoria que a pessoa quer, né? Sim. Aí é outra diferente. coisa. Nós estamos falando de atendimento. Isso. A pessoa só quer saber o que ela tem que fazer e como que você pode ajudar ela. Aí você vai cobrar um dinheiro para falar para ela como que você pode ajudar ela. Exatamente. Você vai cobrar um dinheiro para dar um orçamento. Não entra na minha cabeça. Não gosta de mim por causa disso? O problema é seu. Tá? Eu quero ver se você tem mais resultado cobrando consulta. E eu parei de cobrar. Ô Marcelo, eu cobrava. Antes de conhecer a mentoria, antes de conhecer todo o ecossistema, de entender a dinâmica, eu cobrava. E eu era pobre. Sim, exatamente. Entendeu? Eu parei de cobrar e fiquei cara, rico. Pensa, a cada... outro dia postaram aqui no Instagram aqui desses de humor jurídico, um áudio de um cliente falando, doutora, mas eu vou levar a causa pra você vai cobrar consulta? E aí veio aquela cambada de advogado. Eu fico pobre, mas eu não trabalho sem cobrar consulta. Tô duro, mas não trabalho sem cobrar consulta. Meu irmão, qual que é a lógica disso? Não entra na minha cabeça. É legal ser duro agora. Eu concordo plenamente com o cliente. Doutor, eu quero levar a causa pra você. Se você me cobrar R$5.000, R$8.000, eu vou pagar. O que eu não tô entendendo é pagar R$200 pra conversar com você. Pra sentar numa mesa ou fazer uma videoconferência ou uma ligação.
onde você vai me falar quanto que você vai me cobrar. E advogado não é médico. Não, é isso que eu ia Papinho, falar. médico cobra Advogado consulta. não é médico. Não, irmão. E aí, o mercado é assim, e se você não gostou, vira médico. Médico vende consulta, mas é produto dele. Cara, eu fico puto com esse negócio de consulta, cara, porque fica parecendo que a gente tá prostituindo a advocacia. E não, muito pelo contrário. A gente quer que cada vez os advogados ganhem mais dinheiro. Só que, sem dúvida nenhuma, a forma mais fácil de ganhar dinheiro é você fazendo vários atendimentos por dia, porque você vai ficar bom naquilo. Quanto mais você faz a excelência, a repetição leva à excelência. Então você vai ficar bom naquilo, fazendo atendimento, vários atendimentos. Você vai entender a dor do seu cliente para você explorar lá na ponta do marketing. E quanto mais atendimentos você fizer, mais contratos você vai fechar. Então não coloca a porra da barreira para atender o cliente. Ah, mas eu vou ficar o dia todo fazendo consulta. Aí é uma incompetência gerencial sua que não tem um time para te ajudar nisso. Isso. Tá sozinho. Sim. Fala, Giovanni. Um exemplo prático. Lana, quantos contratos você fecha na semana? Na Em semana? média? Na semana, pelo menos um por dia, útil. No mínimo. No mínimo por Meu dia. ticket é uma média de R$11 mil hoje. Se você cobrasse consulta, você acredita que você perderia um contrato? Mais. Mais de um contrato. Mais de um contrato. Então você mais perderia contrato. 11 mil ali por cobrar R$300. Exatamente, a dinâmica é essa. E a pessoa chega e fala que passa fome, mas cobra consulta. Cara, Não faz tem sentido. como entender. Galera, ó, a gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça de vocês, não. A gente não tá aqui pra vender curso pra você a todo custo e falar bonitinho. Ai, eu sou o pai dos pobres e eu vou falar bonitinho pra todo mundo que eu quero comunicar com a massa. Não, cara. A verdade dói. Gente, exatamente. Vamos falar abertamente um negócio aqui? Você não come o seu pãozinho de manhã pela benevolência do padeiro. Exata. Mano, eu gostei dessa ontem, tá? Gostou? Eu vi de onde que veio. Do Bruno Perini. Eu gostei dessa. É. Um abraço pro Perini, tamo junto. Pois é. Pô, não vem, o cara não... Ele não acorda de manhã felizão, cheio de fermento, na mão, no avental. Hoje eu vou servir tantas famílias. Não, cara, é porque ele pensa que ele vai ter uma recompensa por isso. Exato. Qual que é a maior recompensa? R$300? Ou 11 mil? Exatamente. Só você, é matemático. Exatamente. Ah, tô sozinho, não sei o quê. Cara, contrata, expande. A gente tá falando de empreendedorismo aqui. Então, se você é aquele advogado sozinhão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar isso. Antes de falar de marketing, vitrine, etc e tal, você tem que ter gente te ajudando. Sabe por quê? Porque, olha só, um estagiário que custa R$1.000 por mês, vamos arredondar isso aqui pra ficar fácil a conta. R$1.200 por mês, beleza? O estagiário vai trabalhar 6 horas por dia. Então, na semana, ele trabalha 30 horas. No mês, ele trabalha 120 horas. Quanto que é a hora? 1.200 dividido por 120, vamos lá, bom de matemática? R$10. Então, a hora do estagiário é R$10. Quando você está fazendo atividades de baixa complexidade que um estagiário pode fazer, vou te dar um exemplo, converter documento na Love PDF. Tá aí se fudendo porque tem que ter 3 MB no PJE. Aí você converte, comprime, converte de novo. 3.2. Comprime, converte de novo. Um estagiário poderia estar fazendo isso. Quando você perde 1 hora do seu dia fazendo essas organizações de documento, você está vendendo a sua hora por R$10. Quando você faz atividades que vão trazer recurso para o seu escritório, a sua hora passa a não ser mais R$10, ela passa a ser 5 mil, 10 mil, 20 mil. E haja hora pra bater 1 milhão com a hora R$10, né? Ah, meu irmão, você vai... Como dizem, né? Como falaram comigo lá, um hater falou, é um advogado vampiro. Essa Porque, foi boa. cara, eu falei que o ticket médio era 4 mil do meu escritório e falou, se você ganha 4 mil por mês, não, burro, é 4 mil por contrato. Você ganha 4 mil por mês, você demora 208 anos pra fazer 10 milhões. Eu falei, irmão, não, é 4 mil por contrato. Enfim, então, dentro dessa pauta de atendimento, a gente tem essa diferenciação de atendimento versus consulta. A gente tem também essa pauta que a gente tá falando de time comercial. Você precisa de ter um time comercial. E o time comercial, no começo, pode ser você. É essencial que no começo você passe ali para depois delegar isso para alguém, até para você entender como que funciona a parada. Então não adianta só contratar um vendedor, né? Você tem que primeiro colocar ali, vestir o capacete e entrar na obra. E depois você delega. Mas é essencial delegar também o atendimento comercial. Criar um time estruturado para isso, com uma remuneração variável e conseguir de fato ter escala no atendimento, conseguir de fato atender 100 pessoas por dia. Hoje a gente atende 100 pessoas por dia na Safra Araújo. Por que eu consigo atender 100 pessoas todo santo dia? Porque eu tenho um time de 3 vendedores que não fazem consulta, que não cobram consulta, que fazem atendimento no WhatsApp. Quando vê que é um negócio mais quente, pega o telefone e liga. No máximo, a ligação. Óbvio, dependendo do nicho, você vai ter que encaixar uma videoconferência, etc. Mas isso aí, dentro da mentoria, a gente entrega individualizadamente. Mas você monta um modelo de negócio para isso. Você monta seu modelo de negócio. E, por fim, dentro do atendimento, 2 coisas, na verdade, não por fim, mas penúltimo, o CRM, que muito advogado não faz, que é a bíblia do seu comercial, é o livro de cabeceira do seu comercial, é o banco de dados, porque uma hora o tráfego vai parar
Isso é inevitável. Tem dia que você vai ter 100 chamados, tem dia que você vai ter 20. Sim. É do jogo. Imagina um dia que tem jogo de Copa do Brasil. Copa do Mundo. Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Copa do Brasil, foda-se. O jogo do Copa do Mundo do Brasil. Cara, você não vai ter chamado. Mas você tem um CRM pra trabalhar no dia seguinte. Você tem um CRM pra voltar nos caras. E no final do mês que a meta não tá sendo batida, você tem um CRM pra voltar e ir atrás dos caras. Se você não sabe o que é CRM, vai aqui no meu Instagram, ó, clica aqui embaixo, se você tá vendo esse corte, vai lá no meu Instagram, manda um direct pra mim, Saf, quero o guia do CRM, que eu vou te mandar o guia do nosso CRM, como você utiliza o CRM no seu escritório e como que isso pode aumentar até 40% o seu faturamento já nesse mês, tá? Em cima Então, do manda pra CRM, mim. só rapidinho, Saf. Janeiro sempre foi um mês muito ruim pra gente lá no escritório. Recesso, né, e tal. Só que o que eu falei? Esse ano nós vamos explorar o CRM em janeiro. E pronto. A gente triplicou as vendas. Por quê? Porque tinha um guia, tinha um CRM. Ah, o CRM é chato de fazer, Saf. É chato, meu irmão. Eu também odeio pra academia, por isso que eu tô gordinho. Mas eu preciso ir. Senão eu vou ter gordura no fígado, senão eu vou engordar, vou ter diabetes, vou ter caralho a 4. Eu preciso ir. Então existem certas coisas que você precisa fazer, por mais que elas sejam chatas. Quantas Sim. pessoas não te mandaram mensagem falando que conseguiu o dinheiro da mentoria só pelo CRM? Ah, milhares. E por fim, a precificação. Você tem que saber cobrar um valor justo. E o valor justo não é a tabela da OAB, irmão. E nem o que você imagina da sua cabeça. E do nem o nada. que você quer que seja. E varia para regiões. Varia, de claro região que para varia. região. Cara, quando a gente vai vender um concurso da Bahia, é muito mais barato do que um concurso em Santa Catarina. E é assim porque é assim. A renda per Não capita. fui eu que fiz isso. É dado econômico. Não fui eu que fiz isso. É assim desde sei lá quando, colonização, sei lá quando. É assim. Então você tem que entender isso, você tem que precificar certo. E Dentro isso da vocês estão precificação- recebendo mastigado, porque Mastigado. nós tentamos aplicar o mesmo valor de honorários de Santa Catarina, na Bahia, Espírito Santo, e lá vai. E nós vimos que não deu certo. Lembra que esse processo físico? Nossa Do Espírito Senhora. Santo? Tem Você lembra? Até Xavier? outro dia. Tem um que Até o próprio, outro dia, o próprio cliente ele tirava a cópia lá. Era, porque era. ele, O Xavier era físico, Xavier. antigamente. Não, Um a gente abraço marchou- pra você, Xavier. Tamo junto. A gente marchou muito, cara. E aí, dentro da precificação, uma parada que, pra gente encerrar esse podcast, já tá dando mais de uma hora, pra gente encerrar esse podcast, é o parcelamento dos honorários. Cara, se você cobra R$4.000 à vista, experimenta cobrar R$1.000 de entrada, mais 12 vezes de 400. Vamos fazer a conta no final? 12 de 400, 4.800. Mais 1.000, 5.800. Então, você cria para o seu cliente uma ótima condição de pagamento e você aumenta pelo menos aqui, ó, 40%. Você está aumentando aqui 40%. Mais de 40%. Não, é 40%. É mais de 40%. Mais de 40%. Mais de 40%. Por quê? Porque você dividiu. Ah, mas vai ter inadimplência. Vai ter inadimplência. Mas qual que é a Brasileiro taxa? deve. Qual que é a taxa? Que de seja uma taxa de inadimplência? 20%, que não é a nossa é 10%, mas que seja 20%. Você está aumentando 40% do ticket. É o famoso os justos pagam pelos pecadores. Então você precisa ter formas de pagamento para o seu cliente. Formas de pagamento que caibam no bolso do seu cliente. E outra, o bom do parcelamento no boleto é que você cria recorrência. Então na hora que vira o mês, dia 1, você olha lá e fala assim, a receber esse mês, tem lá 20, 30, 100, 200 mil, vai depender do seu nível. Uhum. Mas você já tem dinheiro pra receber. Você não precisa ficar correndo atrás do próprio rabo. Beleza? Então, ó, esses eram meus insights. O resto você encontra dentro da minha mentoria, dentro da mentoria do Vitor Lana. Inclusive, essa pauta aqui de marketing jurídico, a gente tá preparando um evento muito foda pra vocês, online e gratuito. E sim, é um lançamento. Né? Quero deixar claro, isso aqui é um lançamento da mentoria do Vitor Lana, mentoria de marketing jurídico. E qual que é a qualidade, qual que é a vantagem de você participar desse evento, mesmo que você vá entrar ou não no lançamento da mentoria? Cara, informações compactadas e organizadas. Tudo que você encontra nos nossos podcasts, no nosso conteúdo, compactado, organizado, para você sair de lá executando. E aí, qual que é a nossa promessa para você? A gente vai te entregar o nosso tempo, porque, cara, dá um trabalho danado fazer isso aqui. É dinheiro, é investimento, etc e tal. A gente entrega o nosso tempo e você entrega pra gente o compromisso de assistir essas 3 aulas. Você assiste essas 3 aulas, executa na mesma semana. Você vai ver que você vai fazer grana. E se fizer sentido, se você fizer grana e falar, eu quero mais, eu quero sentar na mesa desses caras, você dá o próximo passo e entra pra dentro da mentoria. Mas só o lançamento, só as 3 aulas gratuitas, já vai te entregar uma porrada de conteúdo, coisa que pode parecer óbvia, mas que você não tá enxergando, pra você executar no dia seguinte no seu escritório. Não é isso, Laninha? É isso. A jornada do marketing digital milionário, ela vai acontecer nos dias 13, 15 e 16 de março. Como o Marcelo disse, sim, é um lançamento de uma mentoria. Nós vamos vender a partir do dia 20 de março, você pode se inscrever. Mas esse evento, o meu compromisso, eu admiti esse compromisso para mim, eu vou entregar absolutamente
todas as informações que você precisa para colocar dinheiro no seu bolso de uma vez. Não é esconder o jogo. Não vou esconder o jogo. Agora, obviamente, depois desses 3 dias de aula, em 3 meses, a gente vai potencializar isso para um outro patamar. Exato. Para um outro nível. Um nível de transformação efetiva. Então, eu conto com a sua presença. Vai ser legal, vai ser bom. O link tá na bio. É só você clicar lá, fazer a sua inscrição. Tá aqui e na participar. descrição também desse Tá aí? podcast Então tá aí. do YouTube. Tá aí. Tá? E se você não me segue ainda, @Marcelo Safo lá no Instagram, @ovitorlana, sem C e com 2 N's no Lana, Isso. ovitorlana. E Giovanni. @Giovanni Bruno Araújo. É isso aí. Beleza? Tamo junto. Beijo do Saf. Muito obrigado por ter assistido até o final. É só o começo. E, cara, sai dessa escassez da advocacia. Vem sentar na mesa com a gente que nós vamos mudar a sua vida. Tamo junto. Vem com gente grande. Tamo Valeu. junto.